Olá pessoal, vamos para mais uma questão da prova do CNU, bloco 8. Questão esta que cai muito em concurso. Separei essa questão aqui porque realmente ela cai muito, tem muita gente com dificuldade e eu vou te mostrar como resolver ela. Vamos lá, questão do bloco 8, a questão 8 aqui, ó, questão 8, que é ela aqui, ó, a concordância do verbo. Estão cobrando a concordância do verbo, certo? Vamos ver o que realmente de fundo ela está exigindo de você. Trouxe para cá para você visualizar melhor e a gente ir estudando. Então essa questão, ela quer saber, concordância é um tema que se refere à identificação, à delimitação do sujeito, né? Ele está falando de concordância. Se é uma concordância do verbo, é uma concordância do verbo com o sujeito. Então, ele quer que você identifique um caso de sujeito e se a concordância está adequada dentro da norma padrão, portanto, dentro do que fala a gramática normativa, a gramática padrão, né? A norma escrita. Então, pois bem, aí o que é que você tem que entender? Vou ser bem objetivo aqui para a solução dessa questão. O que é que você tem que fazer ao analisar essa questão? E pode ser numa prova de concurso, pode ser no seu dia a dia, ao escrever um e-mail, um ofício, um requerimento, uma petição, não importa. Você vai verificar exatamente isso aqui de forma bem objetiva. Primeiro, você verifica a transitividade do verbo. Olhe para a transitividade do verbo. O verbo é transitivo direto, o verbo é transitivo direto e indireto, é um verbo transitivo indireto apenas, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação. Veja que eu estou falando que o verbo, quanto à transitividade, ele se subdivide em 5. Verbo transitivo direto, direto e indireto, intransitivo, transitivo indireto e verbo de ligação. Então, com esse conhecimento, você vai observar o seguinte, essa é a primeira coisa que você tem que ter. Depois, como você pode ver, olha o que ele fez aqui, ó. Colocou na prova, vamos passar pela provinha aqui, pelas alternativas, colocou na alternativa aqui, ó, grifou o verbo, mais partícula C. Grifou o verbo na B, mais partícula C. Grifou o verbo na C, mais partícula C. Grifou o verbo na D, tá vendo? Mais partícula C. Grifou o verbo aqui na E, mais a partícula C anteposta. Eu vou dizer por que está anteposto daqui a pouco. Então, você vê que a relação do verbo também com a partícula C. Vamos lá. Então, se eu pegar esse conhecimento aqui, ó, pegar esse conhecimento aqui, trazer para cá, fiz as anotações aqui, ó. Então, essa é de fundo uma questão em relação ao uso da partícula C, para você identificar aqui como é que está o verbo com essa partícula, quando aparece. E aí o seguinte, quando o verbo, você vai ser bem objetivo, quando o verbo for transitivo direto, ou transitivo direto, indireto, ou e indireto. Então, eu estou falando quando o verbo tiver um objeto direto, tá vendo? Ó, um objeto direto. Mais a partícula C, vou repetir, quando o verbo for transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, mais a partícula C, eu estou diante de um caso de voz passiva sintética. E aí, se você identifica isso, você tem que fazer a concordância do verbo. O verbo concorda com aquilo que parece ser o objeto. Porque quando aparece o verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula C, o que está diante dele, a relação que o verbo mantém com o que era objeto direto na voz ativa, agora ele tem uma relação com esse objeto direto de concordância, certo? Porque lá na voz ativa não tinha relação de concordância. Agora ele vai ser chamado de sujeito com essa estrutura aqui, ó. O que é objeto direto com essa estrutura, quando eu tiver verbo transitivo direto e indireto, mais partícula C, o que parece ser objeto direto, agora a gramática chama de sujeito paciente, voz passiva sintética. Sintética por quê? Porque por causa do uso dessa partícula C, que é chamada de partícula apassivadora nessa estrutura, certo? Então, eu estou diante do caso de voz passiva sintética. Agora,
Se eu tenho, por outro lado, se você identifica que o verbo é transitivo e indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, mais o ser, olha o ser aqui de novo, eu estou diante de um caso sujeito indeterminado. E aí, se eu estou diante de um caso sujeito indeterminado, o verbo não concorda com aquilo que está diante dele, que seria o objeto indireto. Né? O objeto indireto no verbo transitivo indireto. O verbo intransitivo não tem um complemento, não vai aparecer nada, a não ser uma adjunta adverbial. E o verbo de ligação também só vai aparecer o predicativo do sujeito. Então, nós não estamos diante de um caso de voz passiva. Portanto, o verbo não concorda com nenhum termo da oração ali, certo? Porque o verbo só concorda com o sujeito. Então, o verbo vai concordar aqui, na primeira situação, porque ele vai concordar com o objeto direto, que agora passa para uma característica, para uma natureza de sujeito. Com esse conhecimento, vamos voltar à questão para você ver? Olha só aqui, letra A, certo? Letra A. Ao considerar as melhorias na qualidade de vida, constata-se, verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo direto, vou botar aqui, verbo transitivo direto. Né? Ficou ruimzinho aqui, hein? Verbo transitivo direto, vamos colocar aqui melhor, tentar melhorar. Verbo transitivo direto, mais partícula ser, tá vendo? O que é isso? Voz passiva sintética. Então, isso aqui, que parece ser o objeto, constata-se algo. É o objeto, na verdade, que era o objeto na voz ativa, passa a ser o sujeito da voz passiva sintética. E aí, como ele está no singular, né, o verbo também está no singular. Então, esta está correta. Vamos ver as outras? É para o candidato marcar isso aqui. Vamos ver as outras? Vamos analisar para ver se estão erradas mesmo? Nos últimos anos, criou-se inúmeras, tá vendo? Verbo transitivo direto, mais partícula ser. Olha aqui o que é objeto, começou aqui, inúmeras. O que é objeto passa agora para uma natureza de sujeito. Então, isso aqui é o sujeito. E o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, aqui deveria ser criaram-se. Né? Deveria estar ali, criaram-se. 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 Porque o verbo concorda com inúmeros programas. Tá bom? Na letra C, para entender as demandas da humanidade, ampliou-se. Verbo transitivo direto. Verbo ampliar. Mais partícula C. O que está diante dele aqui, que era na voz ativa objeto direto, agora, que era objeto direto, agora passou a ser de natureza de sujeito. Então, ele concorda, né? O verbo concorda com ele. O verbo concorda com ele aqui, Então, deveria ser ampliaram-se. Ampliaram-se. Ampliaram-se as pesquisas, certo? Na letra D, para facilitar a interação entre turistas em viagens internacionais, precisa-se de algo, verbo transitivo indireto. Tá aqui nessa situação, verbo transitivo indireto, mais partícula ser, tá vendo? Verbo transitivo indireto, mais partícula ser. Então, se é um verbo transitivo indireto mais a partícula ser, eu estou aqui com um objeto indireto. Então, isso aqui é um caso de sujeito indeterminado. A gente vai estudar, né? Pode estudar com calma. Em outras aulas, sujeito indeterminado. Porque eu tenho um verbo transitivo direto mais partícula ser. O verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular, galera. Terceira pessoa do singular. Não saiu aí, não? Então, aqui, vai ficar, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Esse verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, verbo transitivo indireto mais partícula ser, ele não concorda com o objeto indireto. Porque eu não posso chamar isso aqui de sujeito, porque sujeito não começa com preposição.
certo? Não comece com preposição em nenhuma hipótese. Então, esse verbo aqui deveria estar precisa-se. Precisa-se, né? Precisa-se de novas tecnologias, certo? No último aqui, na letra E, quando se analisa. Analisa, que analisa algo, né? Verbo transitivo direto. Então, tá aqui o objeto direto, ó. Os índices de mortalidade e tal. Então, aqui também, ó, a partícula C veio para uma posição anterior porque foi atraída por esse pronome quando aqui, ó. Quando se analisa. Analisa algo. Então, isso aqui é o objeto direto de analisar, que agora passa a ser, né, um sujeito na voz passiva, porque eu estou diante dessa estrutura do verbo transitivo direto mais partícula C. Então, este verbo ele tem que concordar com este termo aqui, que agora passa para a natureza de sujeito. Então, como o verbo concorda com o sujeito, ele deveria constar aqui, analisam-se, né? Analisam-se. Deveria constar assim. Tá certo? Então, essa alternativa, a única alternativa que a concordância está correta é a letra A. Então, em resumo, você tem que ter o conhecimento quanto à transitividade do verbo e você vai estudar isso em regência verbal e fazer essa simples constatação, né? Ficar atento a essa questão aqui, ó. Se eu tenho um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais partícula C, eu estou com a voz passiva sintética. E aí eu concordo o verbo com o que era objeto e agora tem natureza de sujeito. Já se eu tenho os outros casos, transitivo indireto, intransitivo ou ligação, eu estou diante de um caso de sujeito indeterminado. Última informação é que, se eu estou na voz passiva sintética, o nome do C é, segundo a gramática normativa, é índice apassivador, né? Partícula apassivadora. Já no sujeito indeterminado, eu tenho o índice de indeterminação do sujeito. Nomenclatura. Na voz passiva sintética, partícula apassivadora, se a prova perguntar. O C é uma partícula apassivadora na voz passiva sintética. Já no sujeito indeterminado, o C chama índice de indeterminação do sujeito e o verbo não concorda com o termo que é um objeto indireto. Tá certo? Um objeto direto, ou não tem nada, pode ser um adjunto adverbial ou um predicativo do sujeito. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.